Seja muito bem-vindo à série Aprendendo a Orar com Jesus. Temos falado a respeito da maneira como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Ele direcionou a nossa oração apresentando-nos o que é devido como conteúdo da nossa oração. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que assola muitas vidas. É sobre o perdão. O Senhor Jesus, depois de falar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A questão do perdão é uma exigência para a vida do cristão, como um reflexo de um coração transformado, um coração que também foi perdoado. O perdão que nós oferecemos àqueles que nos ofendem, quando nos ofendem, ele é embasado naquele perdão que recebemos do nosso Deus. E se olharmos a comparação, fomos perdoados em muito mais do que perdoamos. Então é necessário que avaliemos a respeito das exigências de um coração transformado. Uma vez que o coração é transformado, ele está disposto a ministrar perdão sobre os outros também. Então ele pede: perdoa-nos as nossas dívidas, e aí ele diz: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É interessante porque quando pedimos para nos perdoar, isto implica em reconhecer que nós somos pecadores, ainda que já salvos, ainda que já regenerados, mas ainda há resquícios da velha natureza na nossa vida e por isso ainda somos muitas vezes puxados para o lado da carnalidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, depois de falar do primeiro versículo ao quarto sobre ser ressuscitado com Cristo e o dever de buscar as coisas lá do alto, ele também nos fala sobre a questão de fazer morrer a nossa natureza terrena, está no versículo 5. Então o Senhor, ele nos libertou e nos habilitou para que essa natureza seja progressivamente tirada, eliminada. De que maneira? Buscando a presença de Deus, buscando na leitura da palavra, estudo, meditação das Sagradas Escrituras, para que possamos ser fortalecidos do Senhor. Mas ainda há resquícios, e esses resquícios trazem para a nossa vida uma sensação de sermos servidos pelos outros, e por isso nós temos dificuldades no relacionamento. Então nós precisamos confessar os pecados ao Senhor, pedindo que nos perdoe, mas nós também precisamos, uma vez que nós recebemos o perdão, estar num relacionamento com o próximo também de perdão. E o perdão emitido por Deus, ele solucionou o nosso problema, porque nós temos hoje a convicção de vida eterna em Cristo Jesus. No entanto, temos um relacionamento e não perdoamos aos outros. Primeiro, nós carregamos um peso sobre nós mesmos. Às vezes o ofensor nem se lembrará disso e nós estaremos sendo diariamente esmagados com este fardo da angústia, da falta de perdão. A maneira como você pode exercitar o perdão é sempre avaliando, examinando o perdão de Deus para com a sua vida. Você não mereceu e Ele lhe perdoou. Se Deus lhe perdoou, então você precisa também perdoar os seus ofensores. Você precisa também perdoar aqueles que erram contra você. É necessário que tenhamos um relacionamento saudável, porque o perdão emitido, ele caracteriza um coração perdoado, lavado no sangue do Cordeiro. E outra, você será abençoado quando você ministrar perdão.
Infelizmente, nós temos muitas pessoas que carregam um fardo muito pesado justamente por não perdoar aqueles que lhe ofenderam. Eu quero neste momento dizer para você, o Senhor Jesus, Ele nos exorta, reconhecendo a nossa pecaminosidade, pedir perdão a Deus. Mas também Ele diz, assim como nós perdoamos uns aos outros. Precisamos então desenvolver este ato de perdão como prova do perdão que recebemos do Senhor. E é mais sério, porque é o único ponto que ele volta depois dele ter instruído sobre a oração. E ele vai voltar e retornar então a este ponto dizendo, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Qual é a essência disso? Primeiro, a essência da nossa pecaminosidade, que nos leva a pedir perdão a Deus. Segundo, essa mesma essência da pecaminosidade que está sendo então tirada da nossa vida à medida que eu vou me santificando, ela ainda exerce uma força para me conduzir contrária à palavra de Deus e querer ser beneficiado ao invés de beneficiar. Mas também nós temos um outro aspecto importante, é que quando Deus transforma o nosso coração, com a alegria que temos desta salvação, nós também somos capazes de considerar, de valorizar aquele que está próximo a nós e tratá-lo de forma que ele seja emita mais honra do que a nós mesmos. Ou vejamos mais bênçãos para a vida deles, queiramos mais bênçãos para o Senhor, busquemos mais bênçãos do Senhor, para Ele, para que Ele seja abençoado ricamente. Isso faz parte, então, da nossa vida com o Senhor, relacionando-nos com o próximo. Jesus está dizendo justamente algo muito especial e eu preciso destacar isso também com você. Ele está dizendo que o relacionamento com Deus, ele é demonstrado no relacionamento com o próximo. Ele está dizendo que é impossível eu dizer que estou bem com Deus se eu não estiver bem com a sua palavra e também com o meu próximo. Então a relação ou relacionamento nosso vertical, ele só pode ser comprovado horizontalmente, quando nós nos desenvolvemos junto com os nossos irmãos, um relacionamento parecido com aquele que Jesus operou na nossa vida. Vamos lembrar? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos vontade nenhuma de nos voltarmos para o Senhor. Então Deus trabalhou o nosso coração e o Espírito Santo moveu o nosso coração, transformou a nossa natureza e habitou então nela para que esta natureza fosse condicionada a querer o Senhor. E assim então, querendo o Senhor, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem muito a ver. Vamos aqui. É necessário então que nós não apenas estejamos dispostos a perdoar, mas é necessário que provoquemos na vida do ofensor um espírito de arrependimento. Então é necessário sim que cheguemos e dizemos o seguinte, digamos o seguinte, olha, você errou comigo e você precisa consertar a sua vida em Jesus Cristo. Você errou quando você falou isso ou quando você fez aquilo. É necessário que a gente converse pacificamente, com muito amor com esta pessoa, para que ela seja provocada ao reconhecimento do seu erro. E aí então ela possa voltar-se para o seu interior, reconhecendo, e ela seja provocada a pedir o perdão. Lembre-se, o coração, o perdão deve já estar preparado para ela, do seu coração.
mas é necessário que você provoque isso também. O relacionamento será retomado a partir do momento que as duas partes estiverem bem. Então, você toma a iniciativa, provoca na pessoa uma reflexão, lembre-se, não é acusando, não é com ira, não é um tratado de paz e amor em que você chega e diz, olha, ontem ou outro dia você disse isso, fez aquilo outro, e isto me magoou ou magoou alguém, e isso não condiz com alguém que é do Senhor. E eu quero conversar com você para que a gente resolva isso, para que sejamos mais santos, mais parecidos com Jesus. Aí, à medida que aquela pessoa então recebe isso, o Espírito Santo trabalha o seu coração para que ela possa também reconhecer, então, confessar o seu pecado e pedir o perdão. E aí o relacionamento será restaurado. Então faça isso, não fique com a sua vida agarrado à falta de perdão, não deixe que o seu egoísmo, que sua altivez se coloque entre você e o seu próximo. Pelo contrário, abra o seu coração com amor e dedicação, sob orientação do Espírito Santo, sob muita oração, para que aquela pessoa possa ser recebida, ou as suas palavras serem recebidas por aquela pessoa, não como suas, mas como do Senhor para a sua vida, tá bom? Então, você precisa confessar o seu pecado ao Senhor, pedindo perdão, sim, mas você também precisa saber que a mesma oração, ele exige como confirmação da sua vida com Deus, o seu perdão para aquele que lhe ofende. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe ricamente o seu coração, a sua família. Deus o abençoe para que em você a glória dele seja manifestada e a vida vivida seja no contentamento do Senhor e num bom relacionamento com o próximo. Errando, peça perdão. Errando, confesse, mas também trabalhe isso no seu coração e provoque no outro a bênção da restauração. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se ou divulgue o nosso canal para outras pessoas também. Deus abençoe a você ricamente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.